O que acontece quando uma instituição gigante, sabe, milenar, de repente se vê assim, encurralada por um mundo que está mudando de uma velocidade assustadora? Ela tenta se adaptar ou ela dobra a aposta na própria autoridade? Essa pergunta de US$ 1 milhão, e ela nos joga assim direto no centro de um dos movimentos mais transformadores e honestamente mais tensos da história da Igreja Católica. Exato. Hoje a gente vai mergulhar fundo numa coisa chamada ultramontanismo. Um nomezinho complicado. Nome parece complicado, sei, mas a ideia por trás é bem direta e poderosa. A centralização do poder na figura do Papa. E o nome já dá uma pista, né? Vem de além dos montes. Além dos Alpes, isso na visão de quem estava na França olhando para Roma. E para guiar a gente nessa análise, a gente está se baseando num artigo muito detalhado do site Teológico, escrito pelo Diego Pereira do Nascimento. E o nosso objetivo aqui é ir além dos fatos, sabe? É entender o porquê. Porque esse movimento explodiu com tanta força justamente no século XIX, o que estava acontecendo no mundo que fez a igreja sentir essa necessidade de construir uma fortaleza em torno do Papa. Certo, vamos começar por aí. Porque a primeira coisa que me deixou bem intrigado na fonte é que essa ideia de um Papa com poder absoluto não era um consenso, pelo contrário. Ah, nem de longe. Antes do século XIX, a coisa era bem mais descentralizada, digamos. Muito mais. Havia correntes fortíssimas que remavam na direção completamente oposta. Na França, por exemplo, você tinha o galicanismo, Certo. que era basicamente a igreja francesa dizendo, olha, a gente respeita o Papa, claro, mas aqui em casa quem anda somos nós, em diálogo com o rei. Entendi. E no Sacro Império, que hoje seria mais ou menos a Alemanha e Áustria, tinha movimentos parecidos, como o josefismo, o febronianismo. A ideia era sempre a mesma: limitar a intervenção de Roma. E isso tudo vinha de uma tradição ainda mais antiga, né? O tal do conciliarismo. Isso, Que é a ideia de que um grande conselho de bispos, tipo uma assembleia, tem mais autoridade que uma única pessoa, mesmo que seja o Papa. Então a igreja funcionava de uma forma mais, sei lá, federalista. é a palavra perfeita. Havia um equilíbrio de poder, sabe? Um jogo de forças. Mas aí, em 1789, o chão tremeu. A Revolução Francesa. A Revolução Francesa não foi só uma mudança de governo, foi um terremoto cultural. E a igreja estava bem no epicentro. A Revolução trouxe uma onda de secularização, de um anticlericalismo militante. E a fonte dá um exemplo que é brutal. A Constituição Civil do Clero, de 1790. Nossa, isso foi... Basicamente, o governo revolucionário virou para os padres e bispos e disse: a partir de agora, vocês são funcionários públicos e o chefe de vocês é o Estado francês. Vocês vão jurar lealdade a nós, não a um líder estrangeiro lá em Roma. Imagina o caos que isso gerou. Partiu a igreja francesa ao meio. De um lado, os que juraram, do outro, os que se recusaram e foram perseguidos, mortos ou tiveram que se esconder. Uau! Para Roma, aquilo foi o sinal de alerta máximo. Foi a prova de que, sem uma autoridade central forte, inquestionável, a igreja podia simplesmente se desintegrar, país por país. Então o ultramontanismo não nasce do nada, ele é uma reação direta a esse trauma, uma espécie de nunca mais. Exato. A ideia de que, para sobreviver ao caos do liberalismo, do nacionalismo, do racionalismo, a igreja precisava de um general com poder absoluto. É a analogia perfeita. O Papa passou a ser visto como o rochedo firme no meio da tempestade. E essa visão foi consolidada e elevada à enésima potência durante o papado de Pio IX. Ele foi a personificação do movimento. E ele não fez isso discretamente, né? A fonte destaca dois momentos que são como marteladas na mesa. O primeiro é o Syllabus Errorum. A lista de erros. Que nome! Em 1864. Um nome que não deixa nenhuma dúvida sobre a intenção.
Era uma lista de 80 erros do mundo moderno que a Igreja condenava formalmente. Coisas tipo... Coisas como liberdade de imprensa, a separação entre Igreja e Estado, a ideia de que o Papa deveria se reconciliar com o progresso. Era a Igreja desenhando uma linha bem clara na areia e dizendo: nós estamos deste lado, o mundo moderno está do outro. Mas o golpe de mestre, o ponto de virada definitivo, vem uns anos depois, né? No Concílio Vaticano I. Ah, sim. Entre 1869 e 1870. É aqui que a coisa fica realmente séria. Fica dogmática. Porque foi nesse concílio que se proclamou o dogma da infalibilidade papal. Peraí, vamos com calma aqui. Porque isso é uma coisa que eu acho que muita gente, e eu me incluo nessa, assume que sempre existiu. É um engano comum. A ideia de que o Papa não erra. Isso não vem desde São Pedro? Descobri que isso foi definido oficialmente em 1870, tipo ontem na história da Igreja, é um choque. É um choque e é um dos pontos mais incompreendidos. A infalibilidade não significa que o Papa é um super-homem, que ele nunca erra na vida pessoal, ou que a opinião dele sobre futebol é lei, sabe? Certo, tem uma especificidade. O dogma é muito específico. Ele diz que o Papa é preservado do erro quando fala ex cátedra. Da cadeira de Pedro. Isso, da cadeira de Pedro. De forma oficial, solene, e só quando ele está definindo uma doutrina sobre fé ou moral para toda a Igreja. Entendi. É uma ferramenta de poder para momentos muito específicos. Mas uma ferramenta potentíssima. Potentíssima. Com essa proclamação, o ultramontanismo basicamente venceu a guerra cultural interna. A visão centralizadora virou a oficial. Venceu e se tornou a norma. Tanto que, como a fonte aponta, foi preciso quase um século e um outro concílio. O Vaticano II. O Vaticano II, nos anos 60, para começar a reequilibrar essa balança. Para voltar a falar mais sobre a colegialidade dos bispos, sobre o papel dos leigos. Mas o Vaticano I cimentou a autoridade de Roma de uma forma sem precedentes. Ok, uma mudança dessa magnitude não acontece por mágica. Quem eram as pessoas por trás disso? Os arquitetos dessa fortaleza ideológica. A fonte nos apresenta 4 figuras-chave. E o que eu acho interessante é que são perfis muito diferentes. Mostra que o movimento tinha um apelo que ia do salão do filósofo até o jornal popular. Vamos começar pelo cérebro aristocrático do movimento. Joseph de Maistre, filósofo, diplomata, um cara que viu o terror da Revolução Francesa de perto e odiou cada segundo. De Maistre é radical. Para ele, a Revolução Francesa não foi um erro político, foi um pecado. Um evento satânico que destruiu a ordem natural das coisas. Pisado. E na sua grande obra, Do Pape, ou Sobre o Papa, ele argumenta que a única coisa que pode garantir a ordem e a estabilidade na Europa é uma autoridade espiritual absoluta, soberana. E essa autoridade é o Papa. Ele já defendia a infalibilidade papal décadas antes de ser dogma, sabe? Para ele era uma necessidade política e social. Se de Maistre era o cérebro, o próximo da lista, Louis Veuillot era o rolo compressor midiático. Boa definição. Ele não era um teólogo, era um jornalista, um polemista de mão cheia. E talvez por isso tenha sido tão eficaz. Veuillot era o editor do jornal L'Univers, que se tornou a grande voz do catolicismo popular na França. Ele transformava a teologia complexa em manchetes de efeito, em ataques diretos aos oponentes. Ele era, usando um termo de hoje, o influencer do ultramontanismo. Totalmente. Ele pegou as ideias de De Maistre e as colocou na mesa de café de todo o católico francês. Ele criou uma militância apaixonada e intransigente pela causa de Roma. Faz todo sentido. Depois, a fonte fala de Emmanuel d'Auzon, um sacerdote que me pareceu mais o homem de ação. Exato. d'Auzon fundou uma congregação religiosa, os Assuncionistas, com uma missão muito clara: reconquistar a sociedade para a Igreja. E como se faz isso? Peregrinações, jornais. Ele era o organizador, o estrategista, que colocava as ideias em prática, sempre com um elo direto e uma lealdade total a Roma. Para ele, qualquer projeto católico que não estivesse em perfeita sintonia com o Papa estava fadado ao fracasso. E por último, temos a figura mais complexa, quase trágica. Hugues Félicité de Laminais. Ele começa como um dos maiores defensores do Papa, mas
A história dele tem uma virada de roteiro impressionante. A história de Lamennais é fascinante porque ela expõe a tensão interna do próprio movimento, sabe? Ele começou como um ultramontano puro sangue, defendendo uma igreja totalmente fiel a Roma, mas, e aqui está o ponto crucial, livre da interferência dos reis e dos governos. Uma ideia radical para a época. Muito. Só que ele seguiu a lógica do próprio argumento. Se a igreja deve ser livre do Estado, então as pessoas também devem ter liberdade de consciência. Ele começou a defender a liberdade de imprensa, a separação total entre igreja e Estado, ideias que soavam liberais demais para o Papa Gregório XVI. E aí veio a resposta de Roma. Veio. A encíclica Mirare Vos, de 1832, foi uma condenação direta às ideias dele. E como ele reagiu? Esse que é o drama da história. Ele se viu numa encruzilhada. Ou ele se submetia e calava a própria consciência, ou mantinha suas convicções e rompia com a autoridade que ele mesmo tanto defendeu. E ele? Ele escolheu a segunda opção. Acabou deixando a igreja. É uma ironia incrível. O movimento criado para garantir lealdade absoluta ao Papa acaba produzindo um dos seus dissidentes mais famosos. Mostra como essa busca por certeza absoluta pode, na verdade, gerar o efeito contrário. Uau, que história. Tudo bem, a gente já entendeu a teoria, a briga de ideias, mas como isso afetou a vida de um bispo na Alemanha ou de um padre na França? Qual foi o impacto, assim, no chão da fábrica? Certo. Porque eu imagino que essa concentração de poder não foi recebida com tapete vermelho por todo mundo. Longe disso, as reações foram violentas. E a nossa fonte ajuda a agrupar as críticas em 3 grandes áreas. A primeira foi interna, dentro da própria estrutura da igreja. Os bispos locais perdendo poder. Era a crítica da centralização excessiva. Exatamente. Imagina ser um bispo no Brasil por 200 anos, tomando decisões adaptadas à sua realidade cultural, pastoral. E de repente? E de repente, tudo precisa de uma autorização de Roma. Qualquer iniciativa, qualquer adaptação litúrgica, qualquer nomeação, tudo passa a ser controlado por um escritório no Vaticano. Entendi. O historiador Émile Poulat, que a fonte cita, chama isso de romanocentrismo. A sensação era de que as igrejas locais estavam perdendo a alma, sabe, se tornando meras filiais. A segunda área de tensão, e essa parece meio óbvia, foi com os estados nacionais. Sim, e aqui a questão era de lealdade. Para os novos estados que estavam se formando na Europa, como a Alemanha, a Itália, a pergunta era muito séria. O cidadão católico é leal primeiro à nação ou a esse líder religioso estrangeiro em Roma? Exato, isso era visto como uma ameaça direta à soberania nacional. E o exemplo mais explosivo disso é o da Alemanha com o chanceler Otto von Bismarck. Ele não era um homem de meias palavras. Bismarck viu os católicos alemães como uma desconfiança enorme, como uma espécie de quinta coluna a serviço do Papa. Isso deu origem ao que ficou conhecido como Kulturkampf. A luta cultural. A luta cultural. E não era uma briga de bastidores, não. Era uma guerra cultural aberta. O que isso significou na prática? Significou leis duríssimas. O governo de Bismarck expulsou ordens religiosas como os jesuítas, fechou seminários, prendeu padres e bispos que se recusaram a obedecer. Nossa! O Estado passou a controlar as nomeações da igreja, tentando criar um clero que fosse leal a Berlim, não a Roma. Foi uma tentativa brutal de forçar uma identidade alemã acima de qualquer identidade religiosa. Uma reação extremamente forte. E a terceira frente de críticas então vinha de dentro. De intelectuais católicos. Vinha de católicos que olhavam para o mundo moderno e não viam apenas erros, mas também oportunidades. Eles criticavam essa atitude de bunker, de fechamento. Certo. Eles argumentavam que a fé estava sendo apresentada de uma forma reativa, defensiva, sempre baseada na negação do erro em vez de um diálogo construtivo. Um diálogo com a ciência, com as novas ideias de democracia, com a liberdade de consciência. Exatamente. Para esses críticos, o ultramontanismo estava construindo um muro em volta da igreja, quando, na verdade, deveria estar construindo pontes. E o grande símbolo disso que a gente já mencionou foi o Syllabus Errorum. Com certeza.
Para muitos, aquele documento foi a prova de que a igreja tinha decidido virar as costas para o século XIX e tentar viver, sim, numa realidade paralela. É impressionante como um movimento que nasceu para criar unidade acabou gerando tantos conflitos, né? Dentro e fora. Então, fazendo um balanço de tudo isso, a gente partiu de uma igreja descentralizada, viu o trauma da Revolução Francesa criar essa necessidade de uma autoridade central forte. O que culminou no dogma da infalibilidade papal. Isso. Aí a gente conheceu as mentes por trás disso, como de Maistre e Velliot, e também a história trágica do Lamennais. E, por fim, vimos a reação em cadeia que isso gerou. O conflito com os estados e as críticas internas. Certo. E se a gente conecta tudo isso, o que emerge é o retrato de uma instituição em modo de sobrevivência. O ultramontanismo foi a resposta poderosa, quase uma blindagem, que a Igreja Católica encontrou para uma era de crises existenciais. E esse legado perdura. Perdura. Embora o Concílio Vaticano II, um século depois, tenha tentado abrir as janelas e promover um diálogo mais aberto com o mundo, a herança dessa estrutura supercentralizada do século XIX ainda é muito presente. A arquitetura de poder desenhada naquela época ainda define muito do que a Igreja é hoje. No fim das contas, fica uma pergunta no ar, né? Fica. Como que uma instituição que se enxerga como portadora de uma verdade atemporal lida com um mundo que não para de mudar? Essa tensão. Entre o centro e a periferia. Exato. Entre a autoridade universal de Roma e a necessidade de adaptação às culturas locais é um dilema que explodiu no século XIX com o ultramontanismo. Mas, se a gente olhar bem, talvez seja um eco que continua ressoando de formas diferentes até os dias de hoje.